é um município localizado no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Fundada em 1995, a cidade está situada na região metropolitana do estado, conhecida por seu desenvolvimento recente e pela proximidade com grandes centros urbanos como Niterói e Itaboraí. O nome, Tanguá, tem origem indígena e significa lugar de muitas conchas. A história de Tanguá é relativamente recente, pois o município foi desmembrado de Itaboraí em 1995. Antes de sua emancipação, a região era conhecida por suas fazendas e áreas rurais, com atividades voltadas para a agricultura e a pecuária. Com o crescimento populacional e o desenvolvimento urbano ao longo das décadas de 1980 e 1990, Tanguá se tornou um município independente, buscando proporcionar uma administração mais próxima e eficiente para seus moradores. Desenvolvimento econômico. Subscrições de notícias sobre finanças. A economia de Tanguá é baseada principalmente no comércio local, na prestação de serviços e na agricultura. O município possui uma produção agrícola diversificada, com destaque para o cultivo de hortaliças, frutas e plantas ornamentais. O comércio local atende às necessidades da população, e o município busca atrair investimentos para o desenvolvimento de pequenos negócios e indústrias. A localização estratégica de Tanguá, próxima a grandes centros urbanos, favorece o desenvolvimento econômico e o turismo de passagem. Dados demográficos. Tanguá possui uma população estimada de aproximadamente 30 mil habitantes, distribuídos em uma área de cerca de 145 km². A cidade está localizada em uma região de relevo predominantemente plano, com clima tropical de altitude, caracterizado por verões quentes e chuvosos e invernos mais amenos. A população de Tanguá é composta principalmente por descendentes de brasileiros de várias regiões, que contribuíram para a formação cultural e econômica do município. Subscrições de notícias sobre finanças. Infraestrutura. A infraestrutura de Tanguá está em desenvolvimento para atender às necessidades da população local e das atividades econômicas. O município conta com uma rede de saúde composta por postos de saúde e uma unidade de pronto atendimento, oferecendo serviços médicos essenciais. Na área da educação, Tanguá possui escolas públicas que oferecem ensino fundamental e médio, além de programas educativos voltados para a formação técnica e profissional. A cidade investe na modernização de suas vias urbanas e na expansão de serviços públicos para melhorar a qualidade de vida dos habitantes. Cultura e festividades. Tanguá valoriza suas tradições culturais e promove uma série de eventos que celebram a cultura local e regional. As festas religiosas, como a festa de São Sebastião, padroeiro do município, são momentos importantes de devoção e integração da comunidade. Além disso, a cidade preserva seu patrimônio cultural através de manifestações artísticas, como o artesanato, a música e a culinária típica. A cidade incentiva o turismo de passagem, aproveitando sua localização próxima a grandes rodovias que ligam o interior ao litoral do estado do Rio de Janeiro. Subscrições de notícias sobre finanças. Saúde e educação. Tanguá conta com uma rede básica de saúde que oferece atendimento essencial à população, com unidades de saúde distribuídas em diferentes pontos do município. Na área da educação, o município oferece ensino fundamental e médio em escolas públicas, além de programas de educação profissional voltados para o desenvolvimento das habilidades dos jovens da cidade. A administração municipal investe em melhorias contínuas na saúde e educação, visando garantir uma melhor qualidade de vida para seus habitantes. Desafios e perspectivas futuras. Tanguá enfrenta desafios relacionados ao crescimento sustentável, ao desenvolvimento econômico e à melhoria da infraestrutura urbana. A cidade continua a investir em políticas públicas que buscam equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. O fortalecimento do comércio local, aliado ao incentivo ao turismo de passagem e à preservação do patrimônio cultural,
são estratégias importantes para o futuro de Tanguá, que busca se consolidar como um município próspero e acolhedor na região metropolitana do Rio de Janeiro. Há muitos anos, nas terras que hoje conhecemos como Tanguá, vivia uma tribo de índios Tupi-Guarani. Eles eram conhecidos por sua conexão profunda com a natureza e por dar nomes às coisas baseados nas suas observações e experiências diárias. Por volta do século XVI, enquanto caçavam e colhiam alimentos, os índios descobriram uma região rica em flora e fauna, com solo fértil e muitas fontes de água fresca. Eles perceberam que essa terra também era habitada por inúmeras formigas que trabalhavam incansavelmente, carregando folhas e sementes para seus formigueiros. Impressionados pela dedicação e pela organização das formigas, os índios Tupi-Guarani resolveram chamar aquele lugar de Tanguá, que em sua língua significa terra da formiga. A tribo decidiu se estabelecer ali, inspirados pela prosperidade e pela diligência das formigas. Construíram suas ocas próximas às margens dos rios e começaram a cultivar a terra, seguindo o exemplo das formigas, que sempre trabalhavam em conjunto para o bem de sua comunidade. Em 1567, os portugueses chegaram à região, e a vida dos índios mudou drasticamente. Os colonizadores, interessados nas riquezas e no potencial agrícola da região, começaram a tomar as terras indígenas. Os Tupi-Guarani resistiram bravamente, mas, infelizmente, foram subjugados. Os portugueses incorporaram Tanguá ao município de Itaboraí, outro nome derivado do Tupi-Guarani, que significa Pedra Bonita. Apesar da resistência indígena, a colonização trouxe novas dinâmicas e transformações para a região. Os colonos estabeleceram fazendas e começaram a explorar os recursos naturais, mudando a paisagem e a cultura local. No século XX, Tanguá começou a se destacar pela industrialização e pela agricultura. Antes da chegada das indústrias, a região abrigava usinas de cana-de-açúcar, onde a cana era cultivada e processada. Essa atividade agrícola foi essencial para a economia local e ajudou a moldar a comunidade. Com o tempo, a industrialização ganhou força e, entre as décadas de 1940 e 1960, várias indústrias se instalaram na cidade. Uma das mais notáveis foi a Cibram, uma fábrica que produzia antibióticos e contribuiu significativamente para o desenvolvimento econômico da região. A instalação dessas fábricas trouxe empregos e impulsionou o crescimento da cidade, transformando Tanguá em um importante polo industrial no estado do Rio de Janeiro. Mesmo com essas mudanças, o nome Tanguá sobreviveu como um testemunho da herança indígena e da resiliência dos Tupi-Guarani. Em 20 de março de 1992, Tanguá se emancipou de Itaboraí, tornando-se um município independente, mas sempre carregando em seu nome a memória das formigas e dos índios que primeiro reconheceram o valor daquela terra. Nos anos seguintes, Tanguá continuou a evoluir, tornando-se uma cidade vibrante com uma rica cultura e tradições. O artesanato local ganhou destaque, com muitos artesãos criando peças únicas que refletem a história e a natureza da região. A cidade também se tornou famosa por cultivar uma das laranjas mais doces do mundo, atraindo visitantes e comerciantes interessados em provar essa fruta deliciosa. Entre as belezas naturais de Tanguá, a Cachoeira de Tomascar se destaca como um destino turístico popular. Suas águas cristalinas e a paisagem exuberante oferecem um refúgio tranquilo para os moradores e visitantes. Além disso, a misteriosa Lagoa Azul surgiu como outro ponto de interesse, conhecida por suas águas de um azul intenso e por lendas que fascinam todos que a visitam. Hoje, Tanguá é um símbolo de resistência e preservação cultural, lembrando a todos a importância de respeitar e honrar as raízes e a história de um povo que, mesmo diante de adversidades, deixou um legado duradouro. As fábricas instaladas na região continuam a desempenhar um papel crucial na economia local, refletindo o espírito de trabalho e História. As informações históricas mais remotas sobre Tanguá nos levam ao século XVII, mais precisamente ao ano de 1670, quando o alferes Henrique Duque Estrada recebeu da coroa portuguesa uma sesmaria de 9 léguas quadradas.
Nessas terras foi erigido o Solar dos Duques, também chamado de Engenho dos Duques. No século XVIII, Dom João concedeu a Pedro Freire Ribeiro uma sesmaria com 1 légua quadrada, onde passava o rio Tanguá, que fazia limite com as terras dos sertões da localidade chamada de Posse dos Tanguá, expandindo o território que atualmente é o município. A região era, então, ocupada por fazendas, e no dia 17 de março de 1878 foi inaugurada a estação ferroviária de Tanguá, com a chegada da primeira composição de trens, vinda da estação de Porto das Caixas. Em 1920, iniciou-se a construção da usina Tanguá, de moagem de cana, e a estação passou a ter grande importância, já que dela saíam o açúcar e o álcool produzidos pela usina com destino a Niterói e Rio de Janeiro, onde eram comercializados. Em 1933, essa usina era a única do Brasil a destilar álcool anidro, e, em virtude dessa importante atividade econômica, a vila de Tanguá foi elevada à condição de 5º distrito de Itaboraí. Em 1936, o fazendeiro Manuel João Gonçalves associou-se à empresa agrícola e industrial fluminense, proprietária de várias fazendas, cuja principal atividade era o cultivo da cana-de-açúcar. As principais fazendas que se localizavam onde hoje é o município de Tanguá eram Tanguá, Bom Sucesso, Pinhão, Mangueira, dos Duques, Soledade, Nossa Senhora das Graças e Barbosão. Sua produção de cana era destinada à usina Tanguá, que fabricava açúcar e álcool e, em menor escala, melaço. Muito ativa até 1970, quando encerrou suas atividades devido a dificuldades financeiras, a usina marcou a identidade local e centralizou as atividades agropecuárias. Em 1969, a Embratel inaugurou em Tanguá a primeira estação terrena de comunicações por satélites do Brasil. Nos anos 70, a construção da ponte Rio-Niterói absorveu muitos antigos trabalhadores rurais de Tanguá e utilizou areia do município em suas obras. Nessa mesma época, iniciou-se o processo de loteamento das fazendas da região, que futuramente dariam origem aos atuais bairros do município. O antigo prédio da usina Tanguá foi ocupado pela Cibram, grande empresa de produção de antibióticos que, em seu auge, chegou a empregar 900 pessoas. Em 1971, foi inaugurada a Clínica Ego, especializada em saúde mental e recuperação de alcoólatras e toxicômanos, que conta atualmente com mais de 200 leitos. No mesmo ano, instalou-se a Beltec Implementos Agrícolas, empresa que comercializa máquinas e equipamentos, tratores e implementos agrícolas. Em 1978, foi descoberta na Serra do Barbosão uma das maiores reservas de fluorita do Brasil, atualmente explorada pelas mineradoras Sartor e Emitang. Uma característica marcante de Tanguá é a religiosidade de seu povo. O município abriga 2 irmandades religiosas femininas. A primeira a se instalar foi a Associação Missionária do Coração de Maria, fundada em 1956 pelo padre francês José Algerte e pela madre Alaide Braga do Carmo. Juntos, eles iniciaram um trabalho de alfabetização e evangelização na região. Posteriormente, foi criado o Colégio Cenecista Manuel João Gonçalves, que promoveu o acesso ao curso ginasial para os filhos dos trabalhadores rurais e dos demais funcionários da usina Tanguá. Uma importante obra arquitetônica do município é a paróquia de Nossa Senhora do Amparo, escolhida como padroeira da cidade e festejada com um feriado municipal no dia 15 de agosto. A obra foi um marco da arquitetura e considerada, na época de sua inauguração, a mais moderna construção de templo religioso, em virtude da ausência de colunas de sustentação em seu interior. O antigo hospital da usina Tanguá, desativado em 1965, recebeu a Ordem das Carmelitas da Santíssima Trindade, vinda de Petrópolis em 1966. A família Gonçalves, tradicional da região, doou um terreno para a construção do convento, onde vivem atualmente as Carmelitas da Santíssima Trindade, ao lado da paróquia de Nossa Senhora do Amparo.
Em 28 de dezembro de 1995, depois de 2 tentativas frustradas, Tanguá emancipou-se de Itaboraí. Nesta página, você tanguaense ficará conhecendo um pouco mais da história da sua cidade. Leia com atenção. Tanguá, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro histórico. A história de Tanguá insere-se na de Santo Antônio de Sá e na de Itaboraí, que foram as unidades político-administrativas a que pertenceu Tanguá no passado recente e no remoto. Está ainda relacionada com os fatos ocorridos no Recôncavo Guanabarino e no Brasil como um todo. A primeira referência específica a seu respeito data de 1670, quando foi doado ao alferes Henrique Duque Estrada uma sesmaria de 9 léguas em quadra. Com o tempo foram concedidas outras sesmaria, como a de Pedro Freire Ribeiro, em 1746 e datas de terra. A exploração econômica da área fazia-se, principalmente, através do cultivo da cana-de-açúcar, mandioca, milho, feijão, aguardente e farinha. Em 17 de março de 1878 chegou o primeiro trem a Tanguá, que se transformou em embarcadouro dos produtos da região. Desde sua origem, a região tanguarina pertenceu sucessivamente às freguesias de Santo Antônio de Sá e São João Batista de Itaboraí. Desde sua origem, a região tanguarina pertenceu sucessivamente às freguesias de Santo Antônio de Sá e São João Batista de Itaboraí. Gentílico, tanguaense. Formação administrativa distrito criado com a denominação de Tanguá, pela Lei Estadual nº 1807, de 15 de janeiro de 1924, subordinado ao município de Itaboraí. Em divisão territorial datada de 01-1960, o distrito de Tanguá permanece no município de Itaboraí. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 17/1991. Pela Lei Complementar nº 06, de 5 de abril de 1900